Turma, vamos retornar aqui às nossas aulas, né? E vamos iniciar com o assunto aqui de porcentagem, né? Ele está no livro aqui na página 19, certo? Mas eu resolvi mandar essa apostila para vocês porque eu não gostei muito da forma como está sendo explicada e também dos exercícios do livro. Então mandei essa apostila para melhorar um pouco aí o nosso trabalho, tá certo? Porcentagem, olha, ou percentagem, né? É um tipo de cálculo muito utilizado para trabalhar com descontos ou acréscimos. É muito comum quando a gente vai, né, a uma loja e vai comprar à vista ou vai comprar a prazo. Se você vai comprar à vista, você tem um desconto, né? Caso também você atrase uma parcela, por exemplo, em algum crediário aí, você vai ter um acréscimo. Então a porcentagem trabalha principalmente com isso, com o desconto e com acréscimos, tá certo? Aqui ele colocou algumas maneiras de se calcular que eu não vou colocar, né, inicialmente para vocês não, porque são maneiras genéricas que servem para algumas situações, mas não para todas as situações, tá certo? Então nós vamos trabalhar pelo método geral, que serve para calcular qualquer situação. Depois é que nós podemos passar alguns macetes, algumas regrinhas que em algumas situações facilitam um pouco mais, tá ok? Bom, a maneira de se representar uma porcentagem ou percentagem, né? Inicialmente, porcentagem é uma espécie de proporção, né, normalmente de se calcular, formada por duas razões, né? Uma dessas razões sempre está sobre 100, é alguma coisa sobre 100, certo? A gente utiliza esse símbolo aqui, olha, para representar, ao invés de colocar o 100 embaixo, a gente coloca o símbolo, então 30%, ou simplesmente na forma decimal. Dividindo aqui o 30 por 100, a gente já explicou como é que faz esse tipo de divisão, e dividindo 30 por 100, você vai obter 0,3. Então essas duas maneiras aqui, olha, de se trabalhar, são as mais comuns, né, de se trabalhar, tá certo? Bom, eu coloquei uma situação hipotética para que a gente entenda porque que às vezes a gente trabalha com proporção, trabalha com porcentagem, né, e não com os números mesmo absolutos, né? Então vejam, eu coloquei essa situaçãozinha aqui, ó, de Aparecida, viu? Ficou Aparecida, Aparecida e Itabaiana. Vamos supor, lembrando que é uma situação hipotética, esses números fui eu que inventei, né? Então não é a situação real mesmo. Então, imagine que Aparecida tem algo em torno de 10 mil habitantes, Itabaiana tenha 100 mil habitantes, e vamos supor que Aparecida tivesse 5 médicos, isso aqui é para ser médico, e Itabaiana tivesse 20 médicos. Então, se você analisar de forma absoluta, Aparecida tem, Itabaiana tem mais médicos que Aparecida. Então, a situação de Itabaiana, nesse momento atual, né, que é de coronavírus, estaria mais bem preparada do que Aparecida. Certo? Itabaiana, então, estaria mais bem preparada. Só que quando a gente analisa de forma relativa, quando você relaciona a quantidade de médicos com a quantidade de pessoas, aí a coisa muda. Olha, se a gente dividir aqui essa quantidade de médicos, de habitantes, pela quantidade de médicos, nós vamos obter um médico para cada 2.000, né? 10 mil dividido por 5 dá 2.000. 2.000 pessoas, habitantes, né? Já se você dividir aqui, olha, os 100 mil dividido por 20 médicos, nós vamos obter um médico para cada 5 mil, né? 100 mil dividido por 20 dá 5 mil. 5 mil habitantes. Então, dessa forma aqui, ó, que a gente chama de análise relativa, né? Então, analisando dessa maneira aqui, você percebe que nessa situação a Aparecida estaria numa situação bem mais confortável que a Itabaiana, já que aqui você tem um médico para cada 2.000 pessoas e aqui você teria um médico para cada 5 mil habitantes, né? Certo? Então a situação de Aparecida estaria melhor que a de Itabaiana, certo? Então por isso que é importante trabalhar com as proporções, com as porcentagens, né? Nem sempre o valor absoluto ele dá o melhor resultado, ok? O nosso primeiro problema aqui, ele é exatamente esse aqui, olha. Cadê? Aqui. Então ele diz o seguinte, olha, uma loja de carros anuncia a seguinte promoção.
está dando para ver. Seguinte promoção. Carro usado a R$ 14.500. Porém, se o pagamento for à vista, a loja concederá um desconto de 6%. Então, quanto um comprador pagará se comprar à vista? Então, veja que aqui ele poderia fazer a pergunta de outra maneira. Né? Que aqui ele pergunta quanto um comprador pagará à vista. O carro vai ficar por quanto? Mas ele poderia perguntar quanto vai ser o desconto, quanto em reais vai ser o desconto. Então são duas maneiras de se perguntar. Então aí nesse caso a gente pode trabalhar ou com esse 6% ou do 100%, que é o valor total do carro, você descontar esse 6. Né? 100 menos 6 dá 94. Né? Como ele está perguntando quanto vai ser o valor do carro, nesse caso aqui é melhor trabalhar com esse 94%. Certo? Poderia também trabalhar com 6%, mas depois teria que dar o desconto. Então é melhor trabalhar com 96%, já que a pergunta é essa: quanto o comprador pagará se comprar à vista, o carro todo? Se ele tivesse perguntado quanto seria o desconto, aí sim, seria trabalhar com 6%, seria melhor, certo? Então vamos trabalhar com o 94%, descontando, né, 100 do 100% menos o 6 aqui, certo? Então vamos colocar aqui no papel. Bom, então é a nossa primeira questão aqui, olha. Então nós temos o valor do carro, que é igual a 14.500. 14.500. Eu vou tirar aqueles dois zeros para facilitar o cálculo aqui. Esse 14.500, ele equivale ao valor total do carro, ao 100% do carro. Então, 100%. Tá certo? Agora, a gente falou que ia trabalhar com 94%, né? Porque é descontando aqueles 6% do problema, certo? Então vamos trabalhar com 94%, que é quanto o carro valerá no final, né? 94% de 100. Mas em valor mesmo real, isso custará quanto? A gente não sabe ainda, né? Então isso aqui gerou o quê? Uma proporção, né? Que é o que a gente estava falando. E proporção, para se trabalhar, você tem que multiplicar em diagonal, certo? Recomendo que você multiplique primeiro a diagonal do x, né? Então 100 vezes x vai dar 100x igual a 94 vezes esse número aqui. É só armar a conta e verificar quanto é que vai dar. Lembrando que tem que ficar unidade abaixo de unidade, porcentagem abaixo de porcentagem e valor real abaixo do valor real. Tem que fazer dessa maneira, certo? Então, eu já tinha efetuado esse cálculo aqui, olha, mas recomendo que vocês façam mesmo a caneta. Não vou fazer aqui porque todo mundo sabe multiplicar. Mas você deve fazer, não use o celular, você tem que praticar. Então, calculando aí, deu 1.363.000. Pronto, deu esse valor aí. Aqui agora, isso aqui é uma equação em que a gente deve deixar a incógnita no primeiro membro e o resto todo passa para o segundo membro. Então você vai ter aqui 1.363.000 dividido por 100. Né? Aqui é só simplificar, né? Você simplifica esses dois zeros finais aqui, com esses dois zeros aqui. Então você tem x igual a esse número aqui dividido por 1, né, que só sobrou 1 aqui, dá ele próprio. Então vai dar o quê? 13.630. Coloco o pontinho aqui. E aqui aqueles dois zeros que eu tinha tirado inicialmente. Então esse será o novo valor do veículo, dado o desconto. Tá certo? Se a gente tivesse calculado com aqueles 6%, ele dá um valorzinho aí pequenininho, era 14 mil, ia dar aí algo em torno de 900 ou R$1.000, e aí você teria que descontar 14.500 menos o valorzinho que tinha dado. Então dessa maneira eu achei bem mais prática. Ok? Então a resposta é essa aí, é o nosso primeiro exemplo. Muito obrigado.